Você sabia que a maior revolução financeira digital da história nasceu de um nome que talvez nunca tenha existido? Em 2008, em meio a uma crise global que abalava bancos, governos e famílias inteiras, surgiu em fóruns obscuros da internet um documento assinado por alguém chamado Satoshi Nakamoto. Não sabemos quem ele é. Não sabemos se é homem ou mulher. Não sabemos sequer se é uma pessoa ou um grupo. Alguns acreditam que pode ser um coletivo de cientistas. Outros dizem que pode ter sido uma criação de governos ou empresas secretas. O que temos é apenas um manifesto, um white paper, com apenas 9 páginas, que continha em si a semente de uma revolução, o Bitcoin. Antes de continuar essa história, eu já peço a você, inscreva-se agora no Atlas da Imaginação, o canal que revela os mistérios ocultos da história, da tecnologia e do futuro. Deixe o like, compartilhe este vídeo e ative o sininho, porque o que você vai ouvir aqui pode mudar para sempre a forma como você enxerga o dinheiro. O nascimento do Bitcoin não aconteceu por acaso. Ele nasceu em um dos momentos mais turbulentos do século XXI. A crise financeira de 2008, bancos que pareciam indestrutíveis entravam em colapso. Famílias perdiam suas casas em massa por causa de hipotecas impagáveis. A confiança no sistema financeiro estava destruída. O Lehman Brothers, um dos maiores bancos do mundo, que existia havia mais de 150 anos, simplesmente quebrou. Governos correram para salvar instituições financeiras com pacotes bilionários, imprimindo dinheiro em quantidades inimagináveis. Para muitos, era como assistir ao sistema econômico mundial desmoronar. E foi nesse exato momento que o misterioso Satoshi Nakamoto apareceu. Seu white paper começava com uma frase impactante: o problema fundamental do dinheiro tradicional é que ele depende de confiança. Confiança nos bancos, confiança nos governos. E a história mostra que essa confiança já foi quebrada muitas vezes. Essa frase resumia séculos de crises financeiras. O Bitcoin nasceu como uma resposta direta a esse problema. Um dinheiro que não dependia de intermediários, que não podia ser controlado por governos, que não estava nas mãos de bancos centrais, uma moeda descentralizada. Mas como isso é possível? Para entender. Imagine um grande livro contábil. Nesse livro, cada linha registra uma transação. Quem pagou, quem recebeu, quanto foi transferido. Agora imagine que esse livro não está em um único cofre, mas sim espalhado em milhares de computadores ao redor do mundo. Cada vez que alguém tenta adicionar uma nova linha, todos os outros verificam se é verdadeiro. Esse sistema coletivo de validação garante que ninguém possa fraudar ou alterar os registros. Esse livro digital é o blockchain. O blockchain é a base do Bitcoin, uma cadeia de blocos que contém todas as transações feitas desde o primeiro dia. Cada bloco é como uma página desse livro e está ligado ao anterior, formando uma corrente. Para alterar um bloco, seria necessário alterar todos os seguintes em milhares de computadores simultaneamente menos, algo praticamente impossível. Isso torna o sistema seguro, transparente e resistente a fraudes. Nos primeiros anos, o Bitcoin era apenas uma curiosidade entre nerds e programadores. Ele não tinha valor reconhecido, não era aceito em lojas, não aparecia em jornais, era apenas um experimento. Mas então, em 2010, aconteceu algo que entrou para a história. A primeira compra documentada com Bitcoin. Um programador chamado Laszlo Henrichs ofereceu 10.000 Bitcoins para quem lhe enviasse 2 pizzas. Um usuário aceitou a proposta e fez a entrega. Na época, aquelas moedas não valiam quase nada. Hoje, essa transação seria equivalente a centenas de milhões de dólares. Esse episódio ficou conhecido como Pizza Day do Bitcoin e é celebrado todos os anos pela comunidade de criptomoedas. Aos poucos, o Bitcoin começou a chamar a atenção. Seu valor subia e descia de forma imprevisível, mas a cada ano mais pessoas se interessavam. Alguns viam como um investimento arriscado, outros como uma revolução inevitável. E logo, empresas começaram a aceitar pagamentos em Bitcoin. Pequenas lojas, depois grandes redes, começaram a experimentar a novidade. O que antes era apenas um dinheiro nerd passava a entrar na economia real. No entanto, junto com o crescimento vieram os problemas. O Bitcoin começou a ser usado em atividades ilícitas, principalmente em mercados ilegais da chamada Dark Web. Nesses ambientes anônimos, produtos proibidos eram vendidos e pagos em criptomoedas. Isso fez com que governos do mundo inteiro passassem a olhar o Bitcoin com desconfiança. Alguns tentaram bani-lo, outros começaram a criar regulações, mas o que descobriam era sempre o mesmo. O Bitcoin não tem dono, não tem uma sede, não tem um presidente
ou uma empresa responsável. Ele simplesmente existe como uma rede viva espalhada pelo planeta. E aqui eu faço uma pausa para lembrar. Se você está achando essa história fascinante, inscreva-se agora no Atlas da Imaginação, curta este vídeo e compartilhe. Sua participação é o que nos permite continuar trazendo narrativas misteriosas como essa. O mistério sobre Satoshi Nakamoto só aumentava. Depois de criar o Bitcoin, ele manteve contato com outros desenvolvedores durante algum tempo, mas sempre de forma anônima. Depois de alguns anos, desapareceu sem deixar rastros. Sua identidade nunca foi revelada. Muitos tentaram descobrir quem ele era. Alguns apontaram para cientistas famosos, outros para hackers desconhecidos. Até mesmo grandes empresários foram suspeitos. Mas a verdade é que ninguém sabe. Satoshi pode ser qualquer um, ou pode já nem estar vivo. O que importa é que seu legado continua crescendo. O Bitcoin tem uma característica fundamental. Ele é finito. Nunca existirão mais do que 21 milhões de Bitcoins. Essa escassez programada o torna diferente de qualquer moeda que conhecemos. Enquanto os governos podem imprimir dinheiro infinitamente, desvalorizando-o, o Bitcoin segue uma matemática imutável. Isso faz com que muitos o chamem de ouro digital. Como o ouro, ele é raro, mas diferente do ouro físico, pode ser transferido em segundos para qualquer lugar do planeta. O sucesso do Bitcoin abriu as portas para uma revolução ainda maior: as criptomoedas. Hoje, existem milhares delas. O Ethereum trouxe contratos inteligentes que permitem criar aplicações descentralizadas. Outras, como Cardano e Solana, prometem mais velocidade e menos custos. Cada uma carrega sua visão de futuro, mas todas só existem porque um dia alguém chamado Satoshi Nakamoto ousou lançar um código na internet. Enquanto isso, governos começaram a correr atrás. Muitos já estudam suas próprias moedas digitais, as chamadas CBDC. Mas, ao contrário do Bitcoin, essas moedas oficiais seriam totalmente controladas por bancos centrais, podendo ser rastreadas e até bloqueadas. Para os defensores das criptomoedas, isso é exatamente o oposto do sonho de Satoshi. Para outros, é apenas a evolução inevitável do dinheiro. E no meio desse debate, uma coisa é certa: o Bitcoin mudou o mundo. Hoje, ele é aceito por empresas, usado por milhões de pessoas e estudado por governos. Mesmo com críticas, mesmo com oscilações, mesmo com desconfiança, ele continua crescendo. Pense bem, em pouco mais de uma década, o Bitcoin saiu do anonimato absoluto e se tornou um dos ativos mais comentados do planeta. Isso não é coincidência. Isso é sinal de que uma revolução está em andamento. E a pergunta final é: você já faz parte dela sem perceber? Talvez sim. Quando usa Pix, quando vê bancos digitais surgindo, quando escuta falar em blockchain, você já está vivendo o impacto de uma ideia que nasceu em 2008, num fórum anônimo, assinada por alguém que pode nem existir. Não esqueça, você está no Atlas da Imaginação. Se inscreva agora, ative o sininho, deixe o like e compartilhe este vídeo. O conhecimento é a arma mais poderosa em qualquer revolução. E você faz parte dela ao espalhar essa mensagem. O Bitcoin não é apenas uma moeda, ele é uma ideia. E ideias, quando se espalham, nunca mais podem ser destruídas. Será que você já faz parte dessa revolução sem perceber?